Então, vocês já devem ter visto o cronograma da disciplina, né? Já. Vou botar aqui para vocês, né? Mais ou menos. Tá? Nós temos aí um curso de 6 capítulos, né? Que vai desde revisão de álgebra vetorial, que é a ferramenta fundamental para o estudo da teoria eletromagnética, né? Está aqui nessas 3 aulas aqui. Tá? Nessas 3. Depois você vai ter... Então você começa com a primeira parte, álgebra vetorial, né? Da revisão matemática. Depois a gente vai falar sobre eletrostática. Eletrostática tem aí secção aula, né? Então você tem da aula 4 até a aula 9, tá certo? A gente faz eletrostática, né? Depois você tem a terceira parte, que é problemas de valor de fronteira em eletrostática. Nossa, não está funcionando hoje, não sei porquê. Na quarta parte a gente fala sobre condução elétrica, né? Depois magnetostática. E finalmente a gente culmina o curso com as equações de Maxwell. Tudo isso aqui que a gente vai falar são fenômenos no regime estacionário ou no regime estático, né? E no final a gente coloca os efeitos dinâmicos e culmina com as equações de Maxwell, né, para o eletromagnetismo, certo? Que governa campos dinâmicos, né? E tem o segundo curso de eletromagnetismo, que é o eletromagnetismo 2, que vai o restante do eletromagnetismo, que seria os efeitos dinâmicos, propagação eletromagnética, né? E os vários fenômenos dispositivos podem ser construídos baseados nesses fenômenos dinâmicos, né? Nós fazemos 6 exames, certo? Cada 2 exames fazem uma nota de um exercício, certo? Então são como se fossem 3 notas de exercício com 6 exames. Nós temos também o que a gente chama de oficinas, né? Então as oficinas vai ter monitor também, vai ter aula de exercício, né? Mas a cada 3 aulas vai ter uma oficina e um exame, tá? E você, no novo cronograma que eu coloquei agora recentemente, você tem aí as programações dos exercícios monitorados. Hoje tem exercício, por exemplo. A nossa aula vai até meio-dia, certo? De meio-dia em diante, 1 hora de exercício hoje com o monitor Emerson, certo? Nessas aulas que estão aqui, certo? Elas, eu vou estar viajando, né? Então as aulas são sempre gravadas. Então o monitor ele vai acompanhar vocês para vocês assistirem as aulas em vídeo lá em cima, né? No monitor lá de cima, tá certo? E em cada caso ele vai acompanhar, tá certo? Por exemplo, aqui ele vai fazer essa videoaula e no final dela vai ter aula de exercício, né? Certo? E, então essas 5 aulas aqui, que são 18 de agosto a 1º de setembro, vão ser todas videoaulas, né? E vocês assistem a videoaula e tem exercício, tem dúvidas com o monitor em sala de aula, né? Isso é programado lá em cima, certo? Então essa oficina deveria ocorrer logo depois
dessa terceira aula aqui, mas porque eu vou estar viajando, a gente vai fazer só quando eu voltar. Daí vai fazer uma oficina, né, que é resolver problemas de sala de aula, certo? Um pouco mais informalmente, né? O objetivo é que vocês façam as coisas, né? Vocês se engajem fazendo as atividades, certo? E a avaliação é baseada nisso e também no que vocês fizerem, né? Então a gente dá uma nota para essa oficina que parte dessa nota vai ser computada para a nota do exame, né? Ou seja, 30% da nota vai ser da oficina, certo? A oficina é 30%. E os 70% é do exame que você vai fazer, certo? Bom, então vejam, essas 3 aulas aqui, vocês vão ter uma oficina referente a esse assunto aqui, esses três assuntos aqui, certo? Né? Então vocês vão ter isso aqui. Eu vou fazer essa oficina que está A1, A2, A3, daí exame, né? E da A4, A5, A6, certo? Mais uma oficina, logo depois. Então na minha volta vai ser só atividade, tá certo? Atividade e exame, né? Certo? Então, vocês vão ter já estudado todo o assunto. Isso está acontecendo por causa dessa viagem, senão a gente poderia fazer isso antes. E depois volta mais ou menos ao normal, né? Aula 9, tá certo? Depois a oficina referente às aulas 6, 7, 8, 9, né? Oficina referente ao terceiro exame, etc. Então são 6 partes, tá certo? Vocês vão ter sempre fazendo, a cada 3 aulas, a gente faz uma avaliação. Por que a gente faz isso? Para quebrar o assunto o assunto é muito grande, né? Para não fazer uma prova com todo um assunto muito grande, né? São muitos detalhes, então é melhor a gente quebrar cada capítulo, mais ou menos, e fazer uma avaliação, certo? E daí você tem, tradicionalmente, né, prova final, para quem não atingir a média, e nossa programação, em princípio, a gente termina tudo 28 de novembro de 2016, certo? Ok? Outra coisa, todas as aulas que a gente faz são gravadas. Essa aula está sendo gravada agora. Mas eu estou tendo um problema aqui que não está funcionando direito. Não sei se é a resolução de tela que eu mudei, no sistema novo. Sempre funciona, aqui não está funcionando. Eu vou tentar modificar aqui o sistema para ele funcionar, mas se não funcionar, eu vou ter que fazer um quadro negro mesmo, certo? Eu tenho uma cópia dessa aula guardada, né, já, certo? Se vocês quiserem revisá-la, ela vai estar disponível. Eu vou tentar ver se a gente consegue fazer aqui, senão a gente vai fazer aqui no quadro, certo? Eu vou ter que pegar o material lá, né? Deixa eu ver se está certo aqui, certo? Alguma pergunta, pessoal? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu deveria ter falado? As aulas, vocês melhoram, vocês como todas? Sempre. Sempre respondem, certo? Só quero ver se eu vou conseguir gravar essa aula, porque eu não tô, isso aqui está tendo uma inércia que está me atrapalhando, não estou conseguindo escrever direito, entendeu? Então eu preciso saber se a tela, o que aconteceu hoje, para ele não funcionar. Ele não está acompanhando, certo? Deixa eu tentar aqui, rapidinho, fazer uma modificação, certo? Ok. Alguma dúvida aí? Não, né? Vamos começar. Vamos ver se eu consigo aqui. Se ficar muito ruim, eu vou passar para o quadro, certo? Hoje, né, a gente, nessa primeira parte, tá certo? Que vai ser a primeira unidade, digamos assim, eu vou falar sobre álgebra vetorial, né? Vetores e sistemas de coordenadas são muito utilizados em teoria eletromagnética, né? Porque a gente fala de campos, né? São efeitos causados por fontes, por uma carga elétrica, né? Esse efeito existe, se distribui no espaço, né? E a gente, quando a gente fala alguma coisa se distribui no espaço, a gente está falando de uma função que depende das variáveis, né? Que são as coordenadas espaciais, né? Por enquanto ele vai deixar o tempo de fora, ou seja, as coisas se distribuem no espaço e ficam estacionárias, né? Distribuídas naquela função, certo? Por exemplo, temperatura nessa sala, né? Ela varia com as 3 coordenadas, certo? E varia com o tempo também, né? Se estivesse estudando esse fenômeno, só nessa primeira parte do curso, só estaria estudando a distribuição em função das coordenadas, né? O potencial elétrico, que dá informação sobre campo elétrico, né? Que faz com que cargas se movam, né? O potencial elétrico se distribui no espaço com uma função de mais de uma variável, né?
Ele precisa entender esses fenômenos, né? Então nós temos funções escalares, né? Temperatura, tá certo? Função potencial, e tem também funções vetoriais. Então, vetores que precisam de modo, direção e sentido. Cada componente do vetor depende das coordenadas e do tempo também, mas por enquanto a gente despreza a variação temporal das coisas. Então ele precisa dar uma revisada nesses conceitos de funções no espaço dimensional, né? Vetores no espaço dimensional, como é que são os sistemas de coordenadas tipicamente utilizados. Então esse é o nosso objetivo nessa primeira parte, tá certo? Vocês já viram isso em cálculo, em álgebra linear, em geometria analítica, mas seria bom a gente revisar, inclusive para estabelecer a notação utilizada aqui no curso, né? Então a gente começa com vetores, né? E nós temos aí, a gente vai simbolizar o vetor como por um segmento de reta. A gente sabe que o vetor tem módulo, né? Direção, sentido. Às vezes a gente precisa também saber a linha de ação, né? Porque você tem torque, né? Você precisa saber onde o vetor atua para saber o efeito que ele vai causar. Mas em princípio são 3 parâmetros, né? A gente vai representar essas coisas por uma seta. O tamanho vai ser mais ou menos proporcional à intensidade, ou seja, ao módulo do vetor, sua magnitude, né? E ele vai representar sempre o vetor como sendo uma letra, né? Maiúscula, geralmente, com uma seta em cima. É bom botar essa seta para a gente lembrar que a gente está falando de uma coisa que é bem diferente de uma coisa que é escalar. Escalar só tem um parâmetro, né? Talvez um sinal, no máximo, certo? Mas vetor é bem diferente de escalar, né? A soma de vetores é diferente, né? O produto é diferente, não é a mesma coisa, são coisas bem diferentes, né? E muitos erros dos alunos de eletromagnetismo, de alguns alunos, é confundir essas coisas. Quando vai somar vetores, soma como se fosse escalar e as coisas estão todas erradas, certo? Por exemplo, se você for falar de soma de vetores, né? A forma de somar vetores é bem diferente. Tem 2 vetores A e B, né? Digamos, representa dessa forma. Somar esses vetores eu pego esse vetor sem modificá-lo, eu posso fazer translação, né? Eu não posso rodar o vetor, porque senão eu modifico sua direção e sentido. Mas eu posso transladá-lo e juntar os 2 vetores, A e B, aqui está o A e aqui está o B, certo? E posso somar, né? Não está no mesmo tamanho, porque não dá para desenhar exatamente idêntico, né? A e B, certo? E a soma é feita usando a lei do paralelogramo, que vocês já conhecem, certo? Então é assim que soma, né? Você pega a B, translada no final de A, que está uma réplica de B, certo? Você tem a soma, que é a resultante que vai daqui para cá, tá? É assim que a gente faz soma, certo? Observe que imediatamente se percebe que a magnitude de A mais B não é a magnitude de A, mas a magnitude de B. Porque tem um triângulo, né? Tem esse comprimento é sempre menor que a soma dos comprimentos, certo? Então somar vetores é diferente de somar escalares, né? Se tivesse escalares do mesmo sinal, a soma dava a soma dos comprimentos, assim, né? Tá? E já surge uma propriedade imediata que você observa. Se eu pegar B, colocar aqui no final de A, ou pegar A, colocar no final de B, eu tenho o mesmo resultado. Então você tem a soma comutativa. Tá? Também você pode associar vários vetores, né? E somá-los, certo? A, B e C. A soma vai daqui até aqui, né? Isso aqui é a soma, certo? Bom, eu posso fazer o quê? Eu somo primeiro A e B, somo com C, dá esse resultado aqui. Eu pego primeiro A mais B, né? Eu poderia pegar A com a soma de B mais C, que é isso aqui, que dá o mesmo resultado, certo? Então, tem a segunda propriedade, a soma é associativa, né? Posso fazer assim, associar primeiro A e B, somar com C, que dá na mesma de fazer isso. Então tem algumas propriedades, mais ou menos, que surgem de forma imediata da soma de vetores, certo? Né? Então soma uma coisa assim.
Continuando aqui com as propriedades de vetores, vamos ver agora produto, né? A gente faz produto de vetores também. Produto tem uma importância em cálculo, né? Trigonométrico, por exemplo, né? Produto de vetores. Você tem dois tipos de produtos, né? Escalar e vetorial, né? Como o nome está dizendo, se você tem dois vetores e faz um produto escalar, você forma como resultado uma grandeza escalar, né? Se você faz um produto de natureza vetorial, o resultado vai ser um vetor, continua sendo vetor, certo? E são apenas definições úteis para calcular, no primeiro caso, produto escalar, né? É para calcular projeções. O objetivo, no fundo, do produto escalar é você saber a projeção de um segmento de reta em outro. Então, a gente define o produto escalar, dois vetores, A e B. Digamos que um ângulo entre eles, o menor ângulo seja alfa, né? O outro é 2π menos alfa. Então, por definição, isso é uma definição, né? Produto escalar de A com B, que a gente vai botar um ponto aqui. Produto interno também, o pessoal de matemática chama, né? Vai ser o que chama de a magnitude de A, vou botar aqui o módulo de B, cosseno do ângulo entre eles. O que quer dizer isso, né? Vou botar aqui, certo? Bota A assim, bota B assim. Então, a magnitude B, cosseno de alfa, é esse segmento aqui. Isso aqui tem comprimento, módulo de B, que é alfa, né? Cosseno de alfa. Então, para o escalar de dois vetores é o comprimento de A, magnitude de A, vezes a projeção de B em A, né? Que é B cosseno de alfa. No fundo, para o escalar é para isso, você calcula a projeção de uma coisa em outra, certo? E se eu fizer, eu posso também fazer ao contrário, né? B projetado, A projetado em B. Então, você vem aqui e projeta, tá certo? Desse jeito, né? É o comprimento de B vezes o comprimento de A projetado em B, que é esse comprimento daqui para cá, certo? Dá na mesma, né? Então, você já vê que A escalar B é igual a B escalar A, né? Certo? Também você tem associação. A escalar B mais C mais D mais etc. pode ser distribuído, né? A B mais AC, etc. Né? Você pode botar em evidência, por exemplo, o escalar, né? Como está vendo aqui, certo? Ok? Existe uma classe de vetores especiais, né? São os vetores unitários. Chama de versores também, né? Porque eles têm uma propriedade importante, a magnitude é 1, tá certo? Por exemplo, se eu fizer o produto de A com ele mesmo, né? Dá um módulo de A vezes o módulo de A vezes o cosseno de A com A, que é o cosseno do ângulo zero, que dá cosseno de zero, que é 1. Então, isso dá a magnitude de A ao quadrado, né? Isso me permite calcular o módulo de um vetor na forma de produto escalar, certo? Raiz quadrada de A escalar A. Essa expressão simples é muito útil para calcular a distância entre dois pontos no espaço tridimensional, por exemplo. Você define os vetores, localiza os pontos, né? Calcula o vetor de diferença, daí você tem o módulo desse vetor, vai ser a distância de dois pontos. Bom, então observe, né? Existe uma classe especial de vetores que tem a magnitude igual a 1. Né? Então tem vetores que têm essa propriedade, né? Vetores que têm todos eles essa propriedade. Quando a gente tiver vetores desse tipo, a gente vamos chamar eles de vetores unitários ou de versores. Vai simbolizar com a letra minúscula, com um chapeuzinho circunflexo aqui, certo? Então, quando a gente falar isso aqui, é porque esse vetor é um vetor especial. Ele é tal que tem magnitude igual. Né? Não só isso. Lembre-se que a gente está falando sobre coisas que têm
grandezas físicas, né? A gente vai estar estudando grandezas físicas que tem unidade, tá certo? Unidade, né? Campo elétrico, volts por metro, tá certo? Potencial volts, né? Carga elétrica, coulombs, né? Assim por diante. Vetores unitários, ou seja, versores, são grandezas adimensionais, certo? Elas têm tamanho 1, sem unidade. Então, quando eles estão junto de outras grandezas, fazendo produto com outras grandezas, ou vezes um escalar, eles não alteram a dimensão física da unidade. Tá? Tá bom? Isso é importante lembrar disso. Tá? Por exemplo, né? Se A é um vetor campo elétrico, né, que a unidade dele é volt por metro, eu sempre posso escrever A, né? Digamos que A está na direção desse versorzinho A. Eu posso sempre escrever A como sendo módulo de A vezes o vetorzinho que está na direção correspondente. Tá? Observe, né? Se isso aqui é volt por metro, isso aqui é volt por metro, isso aqui é adimensional. Então a dimensão está certa. Tá? Então isso aqui não altera a dimensão física. Tá? É bom lembrar sempre disso, tá? Versores são adimensionais. Tá certo? Ok? Bom, então o produto escalar foi mais ou menos isso. Um outro produto interessante é o produto vetorial entre vetores que fornece aí, né, um vetor, né, como resultado. Tá? Então, se você tem dois vetores A e B, seja alfa ou entre eles, menor ângulo. Tá? Então, o produto vetorial de A com B agora vai ser simbolizado com o sinal tradicional de multiplicação. Né? Observe que isso aqui é bem diferente, né, disso aqui, tá? Isso aqui é escalar, isso aqui é vetorial. Então, por definição, é magnitude de A, magnitude de B, seno do ângulo, vezes um vetorzinho, que é ortogonal ao plano definido por A e B, um vetor unitário chamado de U, e que aponta no sentido do polegar, quando você imagina pegar o A em direção a B, segundo o menor ângulo, tá certo? Não segundo o maior, né? Segundo o maior daria assim, certo? Segundo o menor ângulo, de A para B, né? Sempre no sentido, com a mão direita, vai de A para B, onde quer que seja, certo? Vai de A para B, né? Certo? Então esse aqui é o sentido do polegar, né? Então, esse aqui seria esse aqui por enquanto é escalar, né? Tamanho de A vezes tamanho de seno de alfa, falta a informação, que é um vetor unitário. Observe, né? A unidade física desse produto vetorial é a unidade física de A vezes a unidade física de B, que estão aqui, ó. Isso aqui é adimensional, isso aqui também, certo? O é sempre vetor adimensional. Né? Observe, né? Que se eu fizer B vetorial A, vai ser sentido oposto, ou seja, A vetorial B é igual a menos B vetorial A. Ou seja, não há comutação no produto vetorial. Né? É anticomutativo. Né? A escalar B é igual a B escalar A, mas A vetorial B é menos B vetorial A. Tem outras propriedades aí. Essa é uma delas, né? Você pode fazer distribuição, como no produto escalar, sem problema algum. Né? B mais C, etc. Certo? E por aí vai, né? Ok. Bom, tem um outro produto aqui que talvez seja interessante de falar, que é mais ou menos óbvio, mas é bom que a gente falar aqui, tá certo? Eu acabei esquecendo, inclusive, de falar de subtração de vetores, né, que é a soma em um outro contexto. Mas, por exemplo, um produto de um escalar chamado de lambda, né, com um vetor, né,
fornece o vetor lambda A, que é um vetor, né? Então tem um produto misturado aí que é escalar com vetor, continua sendo vetor, né? Se lambda tem sinal, ele pode alterar, né? Lambda pode, se módulo de lambda é maior que 1, né? Ele pode aumentar o tamanho, o vetor tem tamanho maior, digamos assim, certo? Pode ter tamanho menor, né? Pode mudar de sinal dependendo disso aqui, certo? Se lambda for igual a menos 1, por exemplo, né? O produz o vetor menos A. E daí uma coisa que eu esqueci de falar é a subtração, né? A mais B, né? A menos B é somar A mais menos B, né? Fazer a mesma soma tradicional, certo? Então se eu tenho aqui B, né? E A, né? Isso aqui é B. Então menos B está aqui, tá certo? Né? Então, pela regra do paralelogramo, A mais menos B daria esse vetor aqui, certo? Nada mais é o vetor que vai de B até A, que é exatamente esse vetor aqui. Né? Faz sentido, né? B mais A menos B dá A, né? Certo? Cancela o B, né? Certo? Então, A menos B, você pega um vetor que vai da extremidade de B e vai até a extremidade de A, você tem um vetor de diferença, né? Ok. Muito bem. Bom, a gente vai precisar fazer álgebra vetorial, fazer soma, tá certo? Para ele poder somar, a gente vai ter que escrever vetores em sistema de coordenadas, né? Então, vou falar sobre decomposição de vetores. A gente faz isso definindo o que a gente chama de uma base cíclica ortonormal. Né? Ele vai entrar no espaço tridimensional, tá certo? Geralmente nossa álgebra toda é no espaço tridimensional. A gente não está falando de espaço multidimensional abstrato, está falando de espaço físico, né, onde está estudando os fenômenos eletromagnéticos. Então, geralmente, a gente tem espaço tridimensional, precisa de 3 direções no espaço para poder definir alguma coisa, certo? E a gente vai trabalhar com versores, né, todos de magnitude unitária. Então, a gente vai definir vetores mutuamente ortogonais, né, em 3 direções mutuamente ortogonais. E poder trabalhar com bases oblíquas, a álgebra se torna muito mais complicada. É muito mais simples você trabalhar com vetores que são mutuamente ortogonais. Vamos chamar em princípio, né? Direções 1, 2 e 3. Então, eu vou definir 3 vetores, A1, A2 e A3, né? O que eles têm entre eles? Né? São mutuamente ortogonais, são todos de magnitude unitária, AI igual a 1, I igual a 1, 2, 3, certo? E tem mais uma ortonormal por causa disso, né? São ortogonais, são normalizados, né? Por isso se chama ortonormal. Por que é cíclica? Bom, porque eles satisfazem bom, são mutuamente ortogonais, então a gente pode dizer que AI escalar a J, que é a propriedade que vai incluir essa aqui, vai ser igual a 0, se I diferente de J, vai ser 1, se I igual a J, né? Então, são vetores ortonormais. Por que cíclica a base? Porque tem outra propriedade, né? A1 vetorial A2 dá quanto? A3. A2 vetorial A3 dá A1. A3 vetorial A1 dá A2. Se você violar essa ordem, você tem sinal negativo. Sabe? Então, ela é cíclica por causa disso, porque nesse sentido aqui, você tem sempre o sinal positivo, certo?
Né? Você sempre desenha desse jeito, tá certo? A1 vetor A2 dá 3, A3 com A1 dá 2, né? A2 com A3 dá 1. Né? Então eu posso sempre desenhar minha base obedecendo essa ordem. Por exemplo, posso fazer assim. A1, posso botar A2 aqui e bota 3 aqui, certo? Está na ordem cíclica, não tá? Eu nunca vou desenhar um sistema de coordenadas, certo? Numa ordem, né, de letras ou de números errado, né? Senão vai dar tudo errado, certo? Se eu botar aqui 1, aqui 2, aqui 3 e aqui 2, não funciona, né? A1 com A3 era para dar na ordem, né? A1 com A3 vai dar A2, tá certo? Então a álgebra começa a dar errado, né? Certo? Né? Na ordem crescente de números, né? Se você ordenar, não está dando corretamente o terceiro vetor, né? Certo? A1 com A3 daria A2, né? Você não quer essa ordem, você quer 1, 2 e 3, né? 2, 3, 1, certo? 3, 1, 2 e assim por diante. Né? Então sempre se desenha do jeito certo, né? Sempre com esse tipo de coisa aqui. Então nós temos aí uma base cíclica, ou seja, A1 vetorial A2 dá 3, e se você fizer permutação disso aqui, na ordem cíclica, né, passa para cá, A2 com A3, só você fazer permutações cíclicas, né, dá 1. A3 com 1 dá A2. Né? Se você violar essa sequência, você tem um sinal negativo. Daí fica fácil de fazer as contas, certo? Essa é a razão de usar sempre uma base cíclica. Para que está fazendo isso? Porque a gente agora quer decompor vetores numa base cíclica. Então você tem as direções 1, 2 e 3, certo? Então o que a gente vai fazer? Sistema de coordenadas. No princípio eu não estou dando nenhum nome, tá certo? Só estou dando ordem às direções 1, 2 e 3. Você tem aí os vetores de base, né? A gente quer agora decompor todos os nossos vetores do espaço tridimensional nesses 3 vetorizinhos da base ortonormal cíclica. Né? Então você tem o vetor do espaço tridimensional, certo? Oi? Aqui está errado, né? Certo. Tem aqui um vetor A, certo? Fiz errado aqui, não foi? Opa, o que é isso aqui, bicho? Fecha aqui. 2 e 3, né? Então eu quero decompor, tá certo? Com uma soma de 3 vetores. Um vetor vai estar na direção 1, outro na direção 2 e outro na direção 3, certo? Passou um pouquinho, né? Vou prolongar isso aqui, certo? Ora, a projeção na direção 1 tem um valor, vamos chamar de A1. Na direção 2 tem um valor que a gente vai chamar de A2. Na direção 3 tem um valor que vamos chamar de A3. O A é a soma desse vetor mais esse, né? Dá para ver facilmente, certo? Como é que a gente escreve então A? A projeção na direção 1 vezes um vetor de magnitude unitária, certo? Que aponta nesse sentido, que é o A1. Né? Mais A2, mais A3. Ou seja, usando uma base cíclica ortonormal é fácil decompor vetores. Fácil, né? E aí, quando eu faço isso, boto todos os vetores do espaço em termos da mesma base, certo? Somar vetores, fazer produto de vetores fica super fácil de fazer, certo? Né? Isso aqui, na verdade, é soma de I igual a 1 até 3 de AI, Azinho I, certo? Né? Então, a gente vai trabalhar, no fundo, quando a gente fizer a álgebra de vetores, a gente vai fazer a álgebra de escalares, porque todos vão estar representando na mesma base. A gente vai
pensar nesses números. Se eu tenho um vetor A e B, A dado por isso e B dado por isso aqui, né, projeções B e I na direção do vetor AI, somar A e B é super fácil, certo? Como é que a gente faz? A mais B vai dar o quê? Super simples. Soma só as projeções. Porque a gente tem vetores colineares, né? Na direção 1 é A1 minúsculo, então vai ser A1 mais B1. Na direção 2, na direção 3. Isso é super fácil fazer álgebra agora, quando você decompõe. Se você não decompõe, você tem que saber ângulo, etc. Né? Onde é que está o vetor, né? Olhar no espaço e tal. Se você sabe projetar nessas direções, então você tem aí, simples de fazer soma. Basta somar as projeções, né? Você tem o vetor resultante, tá certo? E produto, como é que faz? Facílimo, né? A escalar B. O fato desses vetores serem ortogonais facilita bastante. Vai dar aí PI. A1, B1 mais A2, B2 mais A3, B3. A soma dos produtos das projeções, certo? Ok? Né? Produto vetorial. Bom, daí a gente usa o fato da base ser cíclica, né? Então fica super fácil. A gente vai fazer explicitamente aqui, sem usar a regra determinante, né? Na direção A1 vai dar um resultado e o resto é permutação cíclica, certo? O que vai dar na direção 1? 2 e 3. Positivo. Negativo se inverter. 3 e 2. E os outros componentes? Permutação cíclica, certo? 2 vai para 3, 3 vai para 1, 1 vai para 2. A3, B1. Aqui também, certo? 3 vai para 1, 2 vai para 3. Menos A1, B2. Mais uma permutação cíclica, a gente tem o terceiro componente. Mais 3 vai em 1, A1, B2, menos A2, B1. Ou seja, tudo que a gente vai fazer aqui no curso, basta saber uma dessas resultados, que o resto a gente descobre por permutação cíclica. Várias demonstrações que a gente pode fazer, certo? Como a gente vai fazer aqui, basta saber uma componente do vetor resultante, que o resto faz permutação cíclica. O fato de usar uma base cíclica facilita toda a álgebra, né, que a gente vai utilizar, certo? Muito bem. Então, aí está tudo que sabe mais ou menos, quer dizer, tem muito mais coisa, mas de vetores, né? Decompõe vetores têm soma, produto vetorial, produto escalar, certo? E tem a propriedade de nunca confundir vetor com escalar, certo? Bom, então agora a gente vai falar de alguns sistemas de coordenadas que são utilizados, né? Existem muitos mais, mas a gente só vai falar de 3. A gente vai trabalhar basicamente com o sistema de coordenadas cartesianas, certo? Sistema de coordenadas cilíndricas. A gente está falando aqui, está escrevendo as variáveis que definem o sistema, né? São coordenadas no espaço tridimensional, né? Direção x, y e z, ao longo de 3 eixos mutuamente ortogonais. Parâmetros RFZ, que a gente vai falar mais tarde, e parâmetros R, θ, φ, que a gente também vai falar daqui a pouco, certo? Então, esse aqui é o sistema de coordenadas cartesianas. Cilíndricas e esféricas, né? Algo que vocês já estudaram também antes. Ele só tem que se readaptar para a troca de variáveis que a gente vai ter aqui no curso, certo? A gente fala sobre isso também, esféricas, né? Muito bem. No sistema de coordenadas cartesianas, né,
A gente representa o espaço dimensional por 3 coordenadas. A direção 1 vai ser a direção x, a 2 vai ser y e a 3 vai ser z. Né? Certo? Então, um ponto no espaço dimensional, ele vai ter coordenadas x, né? É isso que quer dizer, y e z. Certo? E um vetor no espaço dimensional de coordenadas cartesianas, que é o vetor posição, observe a anotação que a gente vai utilizar, x maiúsculo sempre vai ser o vetor posição, é o vetor que define a localização de um ponto no espaço, certo? Então, como é que esse vetor posição é expresso nesse sistema de coordenadas cartesianas? Simplesmente é a soma dos vetores que vão na direção x, y e z com projeções x, y e z. E os vetores unitários ele vai chamar de AX, AY, né? São aqueles vetores, os versores, né? E a Z, certo? Então, essa é a ordem cíclica, né? Obedecem à ordem das letras, X, Y, Z, né? Certo? Então, a base ortonormal cíclica e ortonormal são os versores AX, AY, AZ. Então, quem é o vetor posição, né? Se a projeção é x na direção a x, y na direção a y, z na direção a z, é porque o vetor posição vai ser simplesmente x a x, né? Mais y a y, mais z a z. Né? Qual é a distância de um ponto à origem? Bom, um ponto ele está definido por um vetor posição. A distância desse ponto à origem é o tamanho desse vetor. Certo? Então, a distância do ponto à origem é o módulo de x. Mas quem é o módulo de x? A raiz quadrada dele com ele mesmo. Tá? Isso dá o quê? x2 mais y2 mais z2 elevado a 1/2. Tá. Como é que é a distância de 2 pontos no espaço dimensional? Basta você definir os vetores de posição dos 2 pontos. Se você diz que x1 tem coordenadas x1, y1, z1, e x2 também, né? Qual a distância desses 2 pontos? Ele define o vetor de diferença, x1 menos x2 ou x2 menos x1, certo? Por exemplo, x2 menos x1 define o vetor de diferença, né? Que vai ter componente x2 menos x1 a x z2 menos z1 a z. Distância entre os 2 pontos é o módulo do vetor, módulo de x2 menos x1. Produto escalar dele com ele mesmo, certo? Ou seja, a soma dos quadrados, x2 menos x1 ao quadrado. Você observa que usando a álgebra vetorial fica tudo mais rápido de se fazer, certo? Né? Raiz quadrada, né? Elevado ao meio. Né? Tudo direto, certo? Fácil, né? Ok, o que eu posso falar mais aqui do sistema de coordenadas, né? Bom, mais ou menos isso. Bom, para a gente poder falar dos próximos sistemas de coordenadas e poder entender bem como é que eles vão funcionar, a gente vai introduzir o conceito de
superfícies coordenadas. A letra está saindo ruim porque o aplicativo não está obedecendo muito ao que eu estou fazendo aqui, certo? Está meio esquisita a letra, isso melhora isso aí. Bom, o que é superfície coordenada, né? Se você tem um sistema de coordenadas que a gente chama de um sistema U, V e W, né? A gente associa a essas coordenadas U, V e W, né, os vetores unitários, os versores AU, AV e AW. De que forma ele define esses vetores, né? Bom, para a gente definir bem esse vetor, ele define o que chama de superfícies coordenadas, associadas a essas três coordenadas. A superfície SU, que eu vou chamar de SU, a superfície SV e a superfície SW. Certo? O que são essas superfícies SU, SV e SW? Bom, SU é o conjunto de superfícies U igual a uma constante K, certo? Chama de KU, né? SV é o conjunto de superfícies V igual a constante. Uma coisa bem simples, né? Coordenada é uma constante, é a definição das superfícies coordenadas. W igual a constante KW. Isso é uma família infinita de superfícies em cada caso aí, certo? Bom, no caso do sistema, daí o que são os vetores unitários do sistema? Bom, os vetores unitários são os vetores ortogonais das superfícies coordenadas. É assim que define a base, certo? A U é ortogonal a SU, a V é ortogonal a SV e a W é ortogonal a SW. Né? Bom, isso aí é a direção. E o sentido do vetor? Bom, no sentido de aumento da variável. Tá? Então aí estão as definições. Se você tem um sistema de coordenadas U, V e W, por definição, as superfícies coordenadas são U constante, V constante, W constante. Os vetores de base são os vetores A, U, A, V, A, W, que são ortogonais às respectivas superfícies coordenadas e apontam no sentido de crescimento das coordenadas. Certo? Essa é a definição geral para você fazer qualquer sistema de coordenadas. Vamos ver no caso x, y, z, como é que funciona isso. Superfície U é a superfície SX, que é a superfície x igual a constante, chamada de KX. Né? SY é a superfície y constante, chamada de KY. E SZ é a superfície z constante, chamada de KZ. Como é que essas superfícies são no espaço dimensional? Bom, x constante é o conjunto de superfícies em que x está fixado, né? Digamos, nesse valor aqui, certo? Então, é esse plano infinito aqui, né? É o plano YZ, paralelo ao plano YZ, né? O plano YZ. Então, esse plano aqui, um pedaço dele está aqui mostrado, tá certo? Pera. Esse plano aqui, tá certo? Esse plano aqui, né? É o plano x igual a um deles, né? Tem um número infinito de planos paralelos, certo? Dependendo do valor de k, né? Quem é o vetor AX? É o vetor ortogonal a esse plano x constante. Esse vetorzinho que está na direção dessa reta, certo? Aponta para onde? No sentido de aumento de x. Né? X aumenta para cá, certo? Y constante é quem? É o plano paralelo, eu vou botar, fica mais fácil, né? É o plano XZ, né? O plano paralelo ao plano XZ. Y constante é esse plano paralelo a esse plano aqui. Quem é o vetor AY? É o vetor que é ortogonal a esse plano e aponta no sentido de crescimento de Y, que é esse vetor aqui. Quem é Z constante? Z constante é o plano paralelo a XY, certo? Quem é o vetor AZ é o vetor ortogonal a esse plano e aponta no sentido de AZ. Então, essa é a forma geral de definir qualquer sistema de coordenadas que vai facilitar a gente definir os outros. Né? Os outros dois que a gente vai falar agora. Certo? Então, vamos falar agora sobre o sistema de coordenadas
cilíndricas. Fazer assim é mais fácil. Tem aí, com referência ao nosso sistema XYZ, né? No sistema de coordenadas x, y, z, as coordenadas de um ponto dependem das variáveis x, y, z. Né? No sistema de coordenadas cilíndricas, aqui está um ponto no espaço, está a sua projeção no plano x, y, e essa projeção, esse aqui é um ponto de coordenadas x, y, z. Né? Então, esse ponto vai ter coordenadas r, φ e z. Então, pega o ponto, projete no plano XY, e essa projeção se localiza a uma distância R da origem. Então, a primeira coordenada é esse parâmetro R. Projeta no plano XY e você tem a distância dessa projeção à origem. Primeira variável, certo? A segunda variável é o ângulo que a gente chama de um ângulo azimutal, que é o ângulo de desvio dessa reta em relação ao eixo X. Tá? Em radiano, né? Adimensional. Né? Φ, né? Esse ângulo entre a reta projetada e o X. E o Z mesmo, conhecido já, que é coordenada que a gente chama de axial. Né? Axis, axial, de eixo. Então, aí estão as coordenadas do sistema de coordenadas cilíndricas. Quais são as variações das coordenadas aqui? R é uma distância que vai de 0 a infinito. Certo? Então, R é C maior que 0. Nunca é negativo, porque é a distância. Certo? Φ é a variável azimutal. Para varrer todo o espaço, basta dar uma volta. Né? Uma volta apenas. 0 a 2π. Né? Radianos. E Z é ilimitado, né? Essa, na realidade, é a equação do espaço dimensional. São essas desigualdades. Tá? Essas condições me fornecem o espaço como um todo. Né? Bom, a pergunta é, quem é o vetor posição em coordenadas cilíndricas? Né? E, antes disso, né? Qual é a base de vetores do sistema de coordenadas cilíndricas? Né? Como a gente descobre? Descobre pelas superfícies coordenadas. Né? Superfície coordenada vai ser R igual a KR, é a primeira, chamar de SR. SΦ é a superfície φ igual a um K vezes Kφ, qualquer. E SZ é a equação Z igual a uma constante Kz, certo? Então, se eu olhar de cima, né? Olhando de cima, a superfície R constante, na realidade, é uma superfície, se você olhar de cima, né? É o lugar geométrico dos pontos, R constante, né? É o lugar geométrico dos pontos que estão equidistantes, cuja projeção no plano XY é equidistante da origem, certo? Mais ou menos aí. Né? Então, se você olhar de cima, está pegando um ponto qualquer aí, certo? Isso aqui é a direção X, essa aqui é Y, Z está saindo do quadro. Isso aqui é um ponto, né, a uma certa altura, certo? E quando você projeta no plano XY, dá uma distância R. Não, todos os pontos que estão, cuja projeção está equidistante da origem, dá um cilindro, certo? Superfície cilíndrica. Essa é a superfície, uma das, né? Superfície SR. Né? Tem várias concêntricas, certo? Depende da constante, né? KR. Certo? Então, o primeiro vetor de base é o vetor AR, ortogonal a essa superfície, e no sentido de aumento de R, né?
Isso é nesse ponto, né? Se for nesse ponto aqui, o vetor AR está em outra direção de sentido, né? Depende do azimuth. Isso aqui para um dado φ, esse aqui para outro φ. Para cada φ você vai ter um AR diferente. Mas o que é importante é que o AR é sempre ortogonal, a superfície é constante, certo? Ok? Qual é a segunda superfície coordenada? É Sφ, φ constante, né? Bom, por exemplo, isso aqui é um valor de φ, né? Φ constante é esse semiplano aqui, ó. Se você olhar no espaço tridimensional, se você fixar φ, você vai ter uma folha, né? Um semiplano, que ele não vai para o lado de lá, só vem para o lado de cá, tá certo? Φ constante. Que é, por exemplo, essa reta que está contida no semiplano, certo? Quem é o vetor de base a φ, o segundo vetor? É o vetor ortogonal e semiplano. Então ele está fazendo isso aqui, né? 90 graus, no sentido de aumento de φ. Então, se você olhar para cá, se fosse para esse valor de φ, o semiplano é essa, projetado dessa reta, semi-reta aqui, e o Aφ é o segundo vetor de base, que é esse vetor aqui, ó. Tangente ao cilindro, no sentido de aumento da variável φ. E é ortogonal, né, por construção, ortogonal a R. O terceiro vetor de base é o vetor ortogonal ao plano XY, né? Esse aqui é o plano XY, né? É o AZ, Z constante. E o AZ está fazendo isso. Então o AZ está saindo aqui, certo? Né? Então é ortogonal aos outros dois vetores. Se você olhar no espaço 3D, você vai ter algo assim, né? É difícil navegar aqui, pessoal. Desculpa aqui, mas é porque está meio devagar o negócio. Deixa eu vir para cá para cima. Mais ou menos assim, né? Aqui está um cilindro. Aqui está um semiplano, certo? E aí você tem os vetores, né? Digamos que esse semiplano corta o cilindro mais ou menos aqui, então você vai ter o AR contínuo no semiplano, o Aφ tangente ao cilindro, ortogonal ao semiplano, e o AZ aponta assim. Então, essa é uma base cíclica ortogonal nessa ordem, né? R φ Z. Né? A R vetor a φ da Z, a φ vetor a Z da R, né? A Z vetor a R da φ. Sequência cíclica, certo? Né? Desse jeito aqui, certo? Existe uma nova particularidade com esses vetores, né? Que eles não, dois desses vetores, observe, né? No sistema x, y, z, os vetores são assim, né? Você pode transladar os vetores, fazer o que quiser, para onde você for no espaço, eles estão sempre na mesma direção e sentido, certo? Onde quer que você esteja, em qualquer ponto do espaço, eles não dependem das coordenadas. A x e a y z são sempre fixos, certo? Você não pode alterá-los. Eles não dependem das coordenadas. Onde você estiver, eles são sempre na mesma direção e sentido do espaço, certo? Aqui tem uma coisa nova. Esses vetores agora dependem, dois deles dependem das coordenadas, né? Vamos de novo olhar de cima. Certo? Né? Digamos que você esteja para um dado valor de φ, certo? Para um dado φ, ou seja, um dado ponto do espaço dimensional ele vai ter um azimuth, uma distância de um azimuth, né? Mas para um dado valor de φ, o que você tem? Aqui está o Aφ e aqui está o AR, certo? Esses vetores têm magnitude sempre unitária, certo? Módulo igual a 1, né? E o AZ está ortogonal saindo do quadro. Se eu vier para esse outro ponto, o que acontece? O AR agora está para cá,
e a fita para cá. Mudou totalmente, né? Magnitude é preservada, mas a direção e sentido não, certo? Então, de cara, a gente percebe que os vetores AR e AFI dependem do ângulo azimutal. Eu mudei de ângulo, os vetores mudaram, são vetores variáveis, certo? Isso traz uma complicação, às vezes, quando a gente faz integração de vetores, né? Que são variáveis, se você lembrar disso. Eles não dependem do ponto da distância R à origem. Se eu vier para cá, por exemplo, certo? Eles permanecem os mesmos, né? Eles não alteram. Mesmo vetor, certo? Se você sair, fixar o φ e variar a distância R, eles não alteram. Se você variar a altura Z, eles não alteram também. Eles só dependem de uma variável, φ. Então, no vetor da base cilíndrica, o AR é um vetor que é uma função de φ, certo? E o AZ e o Aφ também é uma função de φ, certo? O AZ não, o AZ é independente de φ. Ele fica sempre apontando ortogonal a Z constante, certo? Então você tem o primeiro caso aí, ele está fazendo um sistema que aparentemente ele é conceitualmente simples, mas os vetores começam a ficar variáveis. Ele tem que lembrar disso, certo? A última característica desse sistema de coordenadas é a definição do vetor posição, né? Qual é expressa inteiramente nesse sistema de coordenadas? Quem é o vetor posição? Né? Bom, vamos lá. Projeta ele na direção de um dos vetores. Um vetor está na direção radial, que é um vetor que tem essa projeção aqui, ó. A projeção desse vetor dá um comprimento R, né? A projeção até a origem, na direção do AR, certo? Então, esse vetor tem uma componente que é R a R, mais uma outra que é Z vezes AZ, que é o vetorzinho que vai para cá, certo? Né? Então, o vetor posição só tem duas componentes. Então, pessoal, primeira coisa, não confundam componente de vetor com coordenadas, tá? Só tem duas componentes, R a R mais Z a Z. Não tem uma componente φ a φ, certo? Não tem componente φ a φ, como pode se pensar, né? Tem só duas componentes. Ou seja, o número de componentes está diminuindo. Para o Pasolini agora só tem duas, antes tinha três, certo? Né? De quantas variáveis x depende? R, Z e φ que está guardado aqui dentro, certo? Depende de três variáveis. R, φ, Z. Tem que ser. Depende. Se eu sair do ponto para outro ponto de coordenada, vai ser outra posição. Então está lá guardado, está escondido, certo? Qual a distância do ponto de origem? É o modo desse vetor. Só tem duas, agora fica mais fácil. R2 mais Z2, que são ortogonais, né? Elevado a meio. Certo? Se torna cada vez mais simples, né? Algumas coisas, mas tem que lembrar que tem coisas que dependem agora das coordenadas, certo? Bom, último sistema de coordenadas esféricas. Tem mais uns 9 sistemas ou mais, certo? Muito mais complicado, né? Que são definidos dependendo do tipo de problema a ser resolvido, né? Mas a gente só vai falar sobre esses três. Sistema de coordenadas esféricas, né? Quem são os parâmetros, né? R, coordenada radial, que é a distância de um ponto à origem, já direto, certo? Essa é a distância aqui.
Segunda coordenada é a variável polar, θ, né? Que é o ângulo de desvio dessa reta em relação ao eixo Z. Tá? E a terceira coordenada é a mesma segunda coordenada de cilíndricas, que é o azimuth, φ. Então agora você tem dois ângulos que definem a posição de uma reta, subtendida da origem até o ponto, né? Ângulo polar, e φ o ângulo azimutal. E R é a distância, né? Bom, θ, para varrer todo o espaço, θ varia de 0 a π. E φ, como antes, varia de 0 a 2π. E R varia de 0 a infinito, né? Certo? Ok? Então, vejam, adimensionar, né, θ e φ, a única coisa que tem dimensão aqui é R, que é a distância, né? Sistema internacional é metros, certo? No espaço dimensional, né? Ok? Mais uma vez, quem são os vetores de base? Bom, quem são as superfícies coordenadas? Quem é a superfície SR? Quem é a superfície Sθ? E quem é a superfície Sφ? Sφ é a mesma superfície de cilíndrica, né? É um semiplano que constante, né? SR é o lugar geométrico dos pontos equidistante da origem, que dá o quê? Uma esfera, né? Então, a superfície SR são as esferas concêntricas, né? E Sθ é o lugar geométrico dos pontos igualmente desviados do eixo Z. Vai dar uma superfície cônica, certo? Você vai ter aí uma esfera, uma superfície cônica. Tem que ser assim, certo? Só um pouquinho aqui. Mas hoje está mais ou menos por aqui, né? Ligamos aqui. Voltar aqui para cá. Certo? Superfície cônica, né? Estou admitindo um dado ângulo θ, né? Polar, certo? Superfície cônica aí, né? E a outra superfície é um semiplano. Vou desenhar mais ou menos. Deixa eu ver. Talvez aqui, certo? Porque é só um pedacinho dele para ele poder ver bem, né? Esse aqui é um pedaço do semiplano fio constante, tá certo? Mais ou menos, né? Mais ou menos aí. Assim, né? Então, o que nós temos aí, né? O vetor, observe, né? Dá para ver direito. Bom, a interseção desse semiplano aqui dá essa reta aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui. A interseção do semiplano com o cone dá isso aqui, ó. Mais ou menos, certo? Então, daí eu vou ter o vetor radial, né? Vetor radial, que vai nessa direção. Não parece, mas ele está... Deixa eu ver o vermelho aqui. Ele está ortogonal à esfera, tá? Saindo aqui da esfera. O vetor a θ, esse aqui é o R, né? AR. O segundo vetor de base, R θ φ, tá? Não é R φ θ não. R θ tá para cá. Certo? No sentido de aumento, né? Ortogonal à superfície cônica.
E o Aφ, que é tangente ao cone, tangente à esfera, que faz isso. Terceiro vetor de base, né? AR, a θ, a φ. Pode ver que o produto vetorial de 2 na sequência cíclica dá o terceiro. A R vetorial θ dá a φ, a θ com a φ dá R, a φ com a R dá a θ. Né? Então, são os termos. Observe que agora as coisas variam, né, de forma mais complexa. Certo? O AR, por exemplo, varia com um ângulo θ e com um ângulo φ. Tá? Então, se eu pegar isso aqui e fizer isso, né, o AR varia com θ e varia com φ. O Aθ varia com θ e varia com φ. E o Aφ só varia com φ. Né? Você pode fazer o que quiser, varia θ que ele não muda. Certo? Só varia com φ. Então, observe, os vetores de base, a base cíclica, você tem vetores que dependem agora de duas coordenadas. Né? O AR depende de θ e φ. São funções, né? O Aθ depende de θ e φ. E o Af só depende do φ. Tá? Bom, o que mais? Qual é a representação de um ponto no espaço dimensional em termos dos vetores de base, né? Agora fica mais fácil. Então, ponto. Quem é o vetor posição, né? A pergunta é essa. Em esféricas. Né? Ora, a distância do ponto de origem é R, né? O vetor que vai até o ponto não é o vetor unitário AR. Então só tem uma componente, x igual a R a R. Uma componente, né? Em cartesiana são 3, cilíndricas são 2 e em esféricas 1. Quantas variáveis x depende? R, θ e φ, que está aqui dentro. 3 variáveis. Depende de 3 coordenadas, certo? Ok? Então, esse é o sistema de coordenadas que a gente trabalha. E vamos agora concluir a nossa aula, tá certo? Nesses 20 minutos, mais ou menos, finais aí, 20 a 30 minutos, a gente vai falar sobre transformações, né? Entre sistemas, né? Então a pergunta é essa: dado um vetor numa base, como é que eu vou num sistema de coordenadas, como é que eu decomponho esse vetor em outro sistema de coordenadas, né? A gente decompõe o vetor e também tem que transformar as coordenadas, né? Mas vamos olhar só para, no princípio, é fácil fazer transformação de coordenadas, a gente vai ver, mas suponha que eu tenho um vetor expresso em cartesianas, certo? Ou seja, eu conheço as 3 componentes do vetor, né? Então eu vou fazer isso, né? Vamos ver como a gente faz a transformação de cartesianas para cilíndricas, por exemplo. Né? Ok? Bom, eu quero saber, qual seria a representação desse vetor em cilíndricas? Que são, ou seja, eu conheço a x, a y, a z.
Mas eu não sei como é que eu representaria esse vetor em cilíndricos. A R, a φ e a Z. Ora, olhando para cá, a gente sabe. Isso aqui vai ser a mesma coisa, né? A componente Z deve ser a mesma, certo? Não tem nenhuma diferença, né? Porque é o mesmo vetor de base, né? No fundo, ele vai precisar saber, bom, quem são a R e a φ, certo? Então, a gente vai usar agora o conceito de produto escalar, né? O que é a R? É a projeção de A na direção radial, certo? A R é a projeção de A, né, na direção do vetorzinho R, né? O que é a φ? Mesma coisa, projeção de A ao longo da direção correspondente do vetor φ. Quem é a Z? É a A projetada na direção a Z. Tá? O que eu vou fazer? Vou pegar o que é conhecido de A, que é isso aqui, e calcular esses produtos escalares. Se eu fizer isso para AZ, por exemplo, certo? A escalar AZ vai dar o quê? Bom, vai dar AX vezes AX produto escalar com AZ, que dá 0. Mais AY, produto escalar de AY com AZ, que dá 0, que são ortogonais. Mais AZ escalar AZ, que dá 1. Ou seja, AZ é o próprio AZ, certo? O AZ é o próprio AZ de cartesianos. Quem não vai ser a mesma coisa vão ser os outros componentes. Bom, quem vai ser o AR? Vamos lá, vai dar o vetor A, que é AX, mais AY, né? AY, produto escalar com AR. Tá? Bom, AZ produto escalar com AR dá 0, porque esses vetores são mutuamente ortogonais. Só que os outros não dão 0, né? Vai dar AX produto escalar de AX com AR mais AY. E a gente agora tem que saber calcular os produtos escalares. Não é difícil, porque são vetores unitários. Basta saber os ângulos, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos desenhar os vetores, né? Aqui está a direção XY, eu estou olhando de cima, né? O negócio faz isso, rapaz. Aqui está os vetores, olhando de cima, né? Isso aqui é uma circunferência unitária, tá certo? Então, eu vou desenhar meu vetor XY sobre esse segmento. O AX termina aqui na circunferência módulo 1, né? Tá? AX e AY, né? São vetores no espaço desenho na circunferência. Bom, suponha que eu esteja no ponto de coordenadas x, y, z, quer dizer que as coordenadas cilíndricas são R, φ e z. Então eu estou em um dado azimuth. Num dado azimuth φ, o vetor R é o vetor radial, né? Digamos que esse seja o azimuth. Aqui está o Aφ, certo? O AR, né? Aqui está o azimuth φ. Aqui está o AR, termina na superfície de raio 1, e aqui está o Aφ, que está ortogonal a ele. Certo? Aφ e AR, né? E você tem aqui AX e AY. Daí, com isso, dado o ponto de coordenadas Y, ou correspondentemente de coordenadas R, φ e Z, quais são os produtos escalares? AX com AR dá o quê? Módulo de AX, módulo de AR vezes cosseno do ângulo. Né? AX, produto escalar com AR. Como são versores, 1 vezes 1 vezes cosseno de
φ. A y com a r dá o quê? Módulo de AR que dá 1, módulo de AY que dá 1, cosseno desse ângulo aqui, que é cosseno de π sobre 2 menos φ, que dá seno de φ. Certo? Então, dadas as coordenadas, FZ, eu sei quem é φ, certo? Eu sei quem é XYZ, então eu sei quem é φ, né? Então eu calculo aqui, a gente vai ver já já como é que é isso, né? Isso aqui daria o quê? Cosseno de φ e seno de φ. Mesma coisa, se eu fizer agora aí a φ, quem vai ser a φ? AX escalar a φ, já estou distribuindo já, né? Mais AY escalar a φ, mais AZ escalar a φ que dá zero, né? Só toma mais. Então preciso só saber agora quem é AX com a φ e quem é Y com a φ. Só olhar para cá. AX com a φ é cosseno de π sobre 2 mais φ, que dá menos seno de φ, certo? E a y com a φ, esse ângulo é igual a esse, aqui é φ novamente, que dá cosseno de φ. Certo? Então você tem aí a relação entre componentes dos vetores, que vai dar isso aqui, né? Opa, acabou. Vou apagar aqui. Ou seja, né? A R vai dar cosseno de φ AX mais seno de φ AY mais 0 AZ, né? O Aφ vai dar o quê? Menos seno de φ AX mais cosseno de φ AY mais 0 AZ. E o AZ vai dar o quê? 0 AX mais 0 AY mais 1 AZ. Né? Quem é φ, né? Bom, vamos ver aqui. Certo? Desenhar aqui um ponto no plano XY, né? Se eu sei o ponto, eu sei a coordenada do ponto. Se eu sei a coordenada do ponto, né, eu sei x e y, certo? Isso aqui é φ, né? Então você tem o quê? Cosseno de φ é o quê? Se eu sei as coordenadas x, y, z, cosseno de φ é o quê? X sobre isso aqui, ó. Que é isso, é a resultante, né? É x sobre x2 mais y2 elevado a meio. Quem é seno de φ? É y sobre x2 mais y2 elevado a meio. É importante lembrar aqui o seguinte. Não é importante determinar um ângulo, mas você precisa saber o cosseno e o seno do ângulo. Quem dá a informação unívoca é o cosseno e o seno. Né? Certo? O ângulo, quando você calcula o ângulo cosseno a menos 1, seno a menos 1, sempre tem uma periodicidade que você às vezes perde informação. Mas se você sabe o cosseno do ângulo e o seno do ângulo, é suficiente. Basta essas informações. Certo? Então, dado x, y e z, você sabe quem é cosseno de φ, sabe quem é seno de φ. Então, você está transformando sabendo quem são os ângulos. Certo? Você está no espaço dimensional. Né? Bom, voltando para essa relação linear entre componentes, né? A gente olha isso aqui como sendo um produto matricial. Se eu definir um vetor como tendo componente, uma matriz coluna, tendo componente a R, a φ e a Z, e uma outra tendo componente AX, AY e a Z, então tem uma relação linear, que é um produto de uma matriz 3 por 3, vezes uma matriz coluna AX, AY e Z. O que vai ser isso aqui? Então vamos agora estabelecer essa relação de transformação. Né? A
representado, vou botar isso aqui para dizer que é matriz, tá? No sistema RFZ, é essa matriz aqui, certo? A R, vou botar assim para não ficar escrevendo vertical. A R é a φ a Z transposta, tá? É uma matriz coluna, né? A no sistema XYZ vão representar dessa forma. A, XYZ. Vou botar o tio aqui para dizer... Isso não é representação de vetor, agora, é representação em forma de matriz, tá? A X, a Y e a Z transposta. Então, o que nós temos aqui? Os elementos da matriz 3x3 estão aqui, ó. Cosseno φ, seno φ, 0. Menos seno, cosseno 0, 0, 0, 1. Então, essa matriz chama matriz de transformação, que depende da variável φ, né? Que depende de onde o ponto está no espaço, mas depende só de um ângulo. T de φ, vou chamar assim, ela depende do ângulo azimutal, que é cosseno φ, seno φ, 0, menos seno φ, cosseno φ, 0, 0, 0, 1. Né? Então, aí você tem a relação de transformação de um sistema para outro. Se você quer, dado o sistema em cartesianas, quer calcular em cilíndricas, você vai ter uma relação desse tipo. A em cilíndricas é uma matriz de transformação T, que depende de φ, A em cartesianas. Matrizes coluna, né? A RFZ, A, XYZ. Certo? Observe, né? Se vocês olharem o determinante dessa matriz, vai dar cosseno ao quadrado mais 0, mais 0, certo? Menos 0, menos 0, menos seno ao quadrado. Ou seja, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1. Determinante de T igual a 1. Essa matriz tem essa propriedade, né, que a inversa é igual a transposta. Se você calcular a inversa dela, é a transposta. Essa é a chamada matriz unitária. Tem essa propriedade. Determinante 1, inversa igual a transposta. Né? Essa matriz tem essa propriedade que é simples, na realidade. Se essa matriz não tivesse determinante 1, quereria dizer, equivaleria a dizer que o comprimento do vetor numa base seria diferente do comprimento da magnitude do vetor em outra. Porque aqui tem um fator de escala, certo? Que é o determinante da matriz, no meio. Né? Então, o fato do determinante ser 1 quer dizer que o tamanho do vetor é preservado quando você faz a transformação. Que é o que deve ser, né? Na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte: eu estou parado no espaço, tenho o meu vetor aqui, A, certo? Ele é sempre esse vetor aqui parado. Né? Eu tenho um sistema 1, representa esse sistema. Pego esse sistema, rodo, certo? Ou translado, né? Vou para outro sistema novo, certo? O vetor é o mesmo, quem mudou foi o sistema. Então, qualquer transformação desse tipo de translação, rotação, não pode modificar o tamanho do vetor. Que sai, o sistema que está mudando, o vetor está fixo no espaço. Tá? Então, essas transformações que a gente está falando aqui entre sistemas, já não mudam o tamanho, não pode mudar. É só o sistema que está mudando. E é por isso que todas essas transformações são caracterizadas por matrizes unitárias. Determinante 1, inverso igual a transposta. Tá? Então, se eu quiser calcular, dado A no sistema RFZ e eu quiser calcular o A no XYZ, basta calcular a inversa. Aplica a inversa dos dois lados, você tem a transformação inversa. Né? T de φ a menos 1, está assim, certo? A de XYZ. Né? Mas quem é T de φ menos 1 é a transposta. Então é a transposta de T. T transposta. Eu vou tirar o φ aqui para não carregar demais, tá certo? A de XYZ. É fácil, tá? Calcular a inversa.
Né? Observe o que aconteceu aqui, pessoal. No fundo, o que aconteceu aqui foi simplesmente uma rotação de eixos, certo? O que aconteceu aqui foi isso aqui. Ó. Eu estava no sistema AXYZ. Eu estava no sistema AXYZ, você está com esse par de vetores aqui, né? E o AZ está apontando para fora do quadro. Foi o que eu fiz, eu peguei isso aqui e dei uma rotação de φ. Eu fiz isso, eu rodei isso aqui, criei esse novo par de vetores. Minha base mudou com uma rotaçãozinha de φ radianos, né? Desse jeito. Então, meus dois vetores, né? Estavam assim e fizeram isso. É isso que aconteceu. Então, essa transformação, no fundo, foi uma rotação de φ radianos da base a x a y. O z ficou parado, certo? O z é o mesmo. Né? Você pegou a x a y, fez isso. E transformou nos vetores da RF. O vetor é preservado. A transformação unitária é essa, é uma rotação de eixos. O sistema que você representa o vetor. Né? Ok? Bom, eu posso prosseguir com essa lei de transformação, né, para transformar entre quaisquer dois sistemas. Né? Eu vou para o sistema, por exemplo, dado em cilíndrica, né? E eu vou transformar para esféricas. Mesma coisa, né? Dado o vetor, aí vai ficar um pouquinho mais, talvez... Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Na disciplina de cálculo 3 ou 4, não sei qual é, que tem essa parte de vetores de espaço dimensional semi-coordenada, né? O pessoal usa lá φ para representar o ângulo polar, tá certo? Né? E muitos alunos às vezes se confundem quando chegam aqui e ficam trocando θ pelo φ, certo? Deixa eu errar aqui. Tá? Então, o φ aqui é o vetor, é a coordenada. Mano, esse é o nosso monitor Emerson, certo? Daqui a pouco ele vai começar a aula de exercício dele. Então, em esférica, né? Desculpa, isso aqui não é. Isso aqui está errado, peraí, só um minutinho. Que é o vetor A, né? Então, só lembrando, né, para não confundir a variável azimutal, que é um ângulo de desvio da projeção do ponto em relação ao eixo x, com a variável polar, que é o segundo coordenada de esféricas. A confusão que existe é isso. O aluno está lembrado lá do cálculo 3 ou 4, troca φ por θ e sai todas as contas erradas por causa disso, certo? Né? São coisas bem diferentes. Então, em esférica, né? Preciso saber aqui quem são as componentes a R, a θ e a φ. Né? Então, mesma coisa, né? Componente R é a projeção disso aqui na direção radial, né? Que vai dar, já distribuindo, certo? Lembrando que essa... Está errado. Uma coisinha errada aqui. Estou falando uma coisa e escrevendo outra. Isso aqui é a φ, sabe? Tá, dá certo. Bom, então quem é a R, né? É a produto escalar disso aqui na direção radial de esféricas. Vai dar a Rzinho com a Rzão, mais a φ. Eu não vou nem fazer isso, né? Isso aqui não precisa fazer porque esse vetor aqui é ortogonal a esse. Fica mais AZ escalar. AZ escalar AR, né? Certo? Da mesma forma, o Aθ vai dar R, AR com Aθ, mais AZ
AZ com a θ. O AφI com a θ dá zero, porque são ortogonais. E se você calcular o AφI, vai dar o próprio AφI, tá certo? AφI é igual a AφI, né? Que vai dar ARzinho escalar AφI dá zero, AZ escalar AφI dá zero e AφI escalar AfI dá 1. Então AfI é o próprio AfI, é a mesma componente, né? Então basta a gente fazer essas transformações aqui. Mais uma vez, precisa saber a disposição desses vetores. E observe que todos eles estão no semiplano φ constante. Eles estão aqui, ó, nesse semiplano aqui, certo? Isso aqui é a direção radial cilíndrica, isso aqui é a direção Z. Tem muito embaixo, peraí. Deixa eu ir para outro lugar aqui. Pra cá. Então nós temos aqui o semiplano eixo Z, né? E o eixo radial de cilíndricas, certo? Aqui é o eixo Z, né? E a uma distância de uma unidade, eu tenho o vetor radial AR. Aqui um ângulo polar θ, né? E aqui eu tenho um ângulo, o vetor aθ, né? E nesse mesmo semiplano, que é o plano Z, semiplano ZR, que é φ constante, você tem aí, nessa circunferência aqui, né? De raio 1. Você tem o vetor radial de cilíndricas, que é o ARzinho. E aqui você tem, isso aqui é o Rzinho, né? E aqui você tem o AZ, certo? Isso aqui na realidade, isso aqui é uma curva, né? Isso aqui é raio 1, certo? E aqui você tem o AZ, pronto. Então todo mundo está no semiplano RZ, né? No semiplano φ constante. E daí você pode calcular facilmente os produtos escalares, né? Você tem aí AR escalar ARzinho. Que dá o cosseno desse ângulo, cosseno π sobre 2 menos θ, que dá seno. Né? AZ escalar AR, né? Que é um outro produto escalar que a gente precisa, dá o cosseno. Daí você vai ter agora a θ escalar o Rzinho. A θ escalar Rzinho, que é esse cosseno desse ângulo, que é igual a esse, que dá cosseno de θ. Finalmente, a θ escalar a Z, que vai dar quanto? A θ escalar a Z, cosseno de π sobre 2, que é isso aqui, mais θ, que dá menos seno de θ, né? Certo? Então, aí estão as componentes. Então, você vai ter o ARzinho, né? Aliás, o AR, né? ARzinho, AR escalar R vai dar seno θ AR, mais 0 AφI, né? Mais AZ escalar AR, que dá cosseno de θ. Cosseno de θ AZ, né? Ele está construindo a lei de transformação. O Aθ vai dar AR escalar θ, que dá cosseno de θ AR mais 0 AφI, mais não, menos, né? Menos seno θ, que é a θ com a Z. Finalmente, o AφI, que é o terceiro, a AφI é a terceira componente esférica que se relaciona com a segunda componente no sistema de coordenadas cilíndricas, né? 1 AφI, 0 a Z. E aí você tem novamente a lei de transformação, né? Que está aqui, fácil de perceber, né? Represente o vetor em esféricas.
tem componentes, né? Que são valores das componentes. Representa em cilíndricas, como a gente fez antes, RFZ. Transposta, né? Então você tem a lei de transformação, né? O vetor em esféricas agora é uma matriz que depende agora de θ, né? Chamada de S, certo? Que é a que contém esses elementos aí. E o S de θ vai ser os elementos que estão aqui, né? Seno, zero, cosseno, cosseno, zero, seno, zero, zero. Então aí está a matriz S de θ, certo? Vai dar o quê? Cosseno. É cosseno. Não, seno. Seno, zero, cosseno. Aqui dá menos cosseno, né? Menos cosseno. Menos cosseno. A cosseno menos seno. E a última é 0, 1, 0. Observe que o determinante dessa matriz de novo não, né? Matriz de transformação unitária, mesma coisa, a inversa igual a transposta tem a mesma propriedade, certo? Então essa é a lei de transformação. Quem é θ? Bom, se você sabe R e φ e Z, é fácil calcular θ. Tá? Né? Como é que a gente faz isso? Bom, vou fazer aqui um desenho. R, aqui está as coordenadas Z e R. E aqui está a coordenada R radial. E aqui está o ângulo θ, que é esse ângulo aqui, certo? Então, eixo Z. Né? Cosseno de θ é igual a quem? É o que a gente precisa saber. Cosseno de θ é igual a coordenada cilíndrica Z sobre isso. Mas isso aqui é o quê? R2 mais E2. Raiz quadrada. Então, dado R, Z e φ, eu sei quem é θ, né? Cosseno não é suficiente, tem que saber o cosseno e o seno, certo? Porque tem que saber se está além de π sobre 2 ou antes, então é bom saber os dois. Então, seno de θ é quem? R sobre raiz quadrada de R2 mais E2. Então, dado Rzinho, φ e Z, você sabe quem é θ. E sabe quem é R também, né? R é a raiz quadrada de R2 mais E2. Então tem a transformação de coordenadas e dos vetores também. Certo? Muito bem. E por último, né? Como é que fica a transformação direta, né? Do sistema de coordenadas cartesianas para cilíndricas e vice-versa, né? Para esféricas, aliás. Então aí a gente usa a lei de transformação que ele tem, né? O sistema em cilíndricas é igual a T sistema em cartesianas, sistema em esféricas é S de θ, sistema em cilíndrica, né? Então basta substituir, né? Então, você tem A em esféricas, é o produto, né? S vezes T. Sistema em cartesianos. Então, faço a transformação em duas etapas. Né? Primeiro, bom, e a transformação inversa? Só aplicar a transposta ou inversa, né? Que é a transposta, em sequência.
Se eu quiser dado esférico obter cartesiano, como é que faz? Primeiro S a menos 1, depois T a menos 1. Então fica primeiro do lado esquerdo, fica T a menos 1, T transposta. Tirar aqui o argumento, né? T de φ, vou botar aqui, φ. S θ. Que é a inversa, né? A de R θ φ. É claro que a gente pode usar essa matriz de transformação, mas se vocês não souberem, vocês usam, fazem um desenho espaço-dimensional e decompõem facilmente de um sistema para o outro, certo? Ok? Ok? Mais uma vez, essa matriz aqui é unitária, a matriz produto também é unitária, certo? Determinante igual a 1, inversa como todo igual a transposta, né? Você sabe um, você sabe a outra, certo? Ok? Bom, a gente vai parar por aqui e agora vai começar a aula de Emerson, de monitoria, né? Então, a gente continua na próxima quinta, certo?